Fala galera, tudo bem? Curtindo um feriadão aí ou não? Claro que não, né meu irmão? Médico não tem feriado, então bora estudar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a farmacologia. Não é exatamente um assunto de farmacologia. Falaremos sobre a fisiologia do sistema nervoso autônomo, mas isso é pré-requisito para que você compreenda o mecanismo de ação e, principalmente, a aplicação clínica de drogas adrenérgicas e colinérgicas. Então, aguarda a vinheta aí que a gente vai cair matando no sistema nervoso. Galera, olha só, pode ser que você já tenha visto esse assunto em alguma disciplina e pode ser que você esteja se perguntando, não, mas ele não pode falar sobre fisiologia, ele tem que falar sobre farmacologia. Gente, se você já viu, peço desculpas para você, porque eu tenho que falar sobre isso de novo, uma vez que nossas formações foram muito diferentes, tá certo? Então precisamos homogeneizar o conhecimento. E a segunda explicação é que, para você compreender a farmacologia de drogas adrenérgicas e de drogas colinérgicas, você precisa compreender 100% o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então, por isso que eu vou invadir um pouco uma outra área, que é afim à farmacologia, para que a gente converse sobre isso e consolide o nosso conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, é sobre isso que falaremos hoje. Vamos começar do começo. Vamos relembrar toda a divisão do sistema nervoso, para que a gente possa ir detalhando depois e nos aprofundando naquilo que de fato interessa. Então, dá uma olhada aí em como se divide todo o sistema nervoso humano. Bom, galera, vamos então recordar aquela divisão básica do sistema nervoso, mas que é o ponto de partida para a compreensão dos processos que a gente vai ter que estudar durante essa aula. Bom, o sistema nervoso, então, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora nós não falaremos muito sobre o sistema nervoso central, isso será objeto de estudo em aulas próximas. Vamos nos ater ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema aferente, aquele ligado aos baroreceptores, responsáveis pelas sensações, e pela divisão eferente, a divisão motora do sistema nervoso periférico. O sistema eferente é ainda subdividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é aquele que vai promover a inervação, principalmente da musculatura esquelética, ou seja, aquela de controle voluntário. E o sistema nervoso autônomo, que será o objeto desta nossa aula, é dividido em sistema nervoso autônomo entérico, é uma divisão um pouco mais recente do sistema nervoso autônomo, e é aquela que está ligada aos órgãos do trato gastrointestinal, basicamente. Sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Então nós vamos nos ater ao estudo, nesta aula, dos sistemas simpático e parasimpático, certo? Lembrou aquela divisão? Beleza. O que eu vou falar para você agora, você já deve saber, mas o sistema nervoso autônomo é mais ou menos como que está aparecendo agora aqui para você, tá? Nós temos um neurônio pré-ganglionar, temos um gânglio e temos um neurônio pós-ganglionar. Ou você pode ler em alguma literatura o seguinte, temos uma fibra pré-ganglionar, um gânglio e uma fibra pós-ganglionar, tá? É importante esse seu entendimento, porque tanto o funcionamento como a farmacologia do sistema nervoso autônomo passa por essa compreensão, certo? Pessoal, como você deve se lembrar dos seus estudos sobre os neurônios, estas células não se tocam, né? Você não tem um neurônio encostando em outro. Então, como que a informação é passada de uma célula para outra? Você já deve ter ouvido falar naturalmente nos neurotransmissores, tá? Neurotransmissores são substâncias químicas de diferentes origens, mas que têm um objetivo.
de transportar o impulso nervoso de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico. Ou seja, entre as células neuronais, os impulsos são transmitidos através desses neurotransmissores. Existem vários tipos de neurotransmissores. Os principais deles você precisa lembrar sempre. São os seguintes: acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA e histamina. Existem alguns outros que são importantes também. Agora, esses você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Dois deles estarão muito presentes nas funções do sistema nervoso autônomo e os outros estarão relacionados também a várias outras atividades do sistema nervoso central, tá? Então hoje a gente vai estudar mais profundamente dois deles, a acetilcolina e a noradrenalina, que são neurotransmissores muito importantes no sistema nervoso autônomo. Vai acompanhando aí. Os neurotransmissores, pessoal, são substâncias químicas que, para exercerem o seu efeito, precisam se ligar a receptores específicos. Acompanhe aí quais são os receptores para acetilcolina, para noradrenalina e para dopamina, que falaremos também. Pessoal, esse slide nos mostra os tipos de receptores autonômicos, ou seja, os tipos de receptores para os neurotransmissores que vão participar das respostas simpática e parasimpática. Primeiro grupo de receptores autonômicos são os receptores colinérgicos. Receptores colinérgicos são aqueles receptores para o neurotransmissor acetilcolina. Existem dois grandes grupos de receptores colinérgicos: os receptores muscarínicos, que são subdivididos em receptores M1, M2 e M3, e os receptores colinérgicos nicotínicos, subdivididos em NN e NM. Então, tanto o receptor muscarínico como o receptor nicotínico de qualquer espécie são receptores para acetilcolina. Não se esqueçam disso. Uma segunda classificação, um segundo tipo de receptores autonômicos são os receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos são receptores para noradrenalina ou adrenalina, tá? Existem dois grandes grupos de receptores adrenérgicos: os receptores alfa, que são subdivididos em alfa 1 e alfa 2, e os receptores beta, que são subdivididos em beta 1, beta 2 e beta 3. Então, guardem isso. Receptores colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos, são receptores para o neurotransmissor acetilcolina. E receptores adrenérgicos são receptores para adrenalina e noradrenalina, certo? Existe ainda um terceiro grupo de receptores autonômicos, que são os chamados receptores dopaminérgicos. Estes receptores são exclusivos para o neurotransmissor dopamina e eles estarão muito presentes na junção neuromuscular que vai exercer a sua atividade na musculatura, juntamente com a acetilcolina. Mas, para as funções autonômicas, aqueles mais importantes que participam diretamente das atividades do simpático e parasimpático são os receptores colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos, para acetilcolina, e os receptores adrenérgicos, tanto os receptores alfa como beta, para adrenalina e noradrenalina. Meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar que o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático funciona da seguinte maneira: o que o simpático faz, o parasimpático desfaz. Ou ao contrário, o que o parasimpático faz, o simpático desfaz. Esse entendimento hoje já não é mais tão utilizado. O que a gente costuma dizer é que o que um sistema faz, seja ele simpático ou parasimpático, o outro complementa. Uma vez que você nunca vai conseguir viver somente sob o efeito de um desses dois sistemas. Então, são sistemas
complementares. Tanto simpático como parasimpático vão atuar em diferentes órgãos, em diferentes sistemas. Você precisa saber alguns principais, porque são sistemas cujas doenças você vai encontrar muito na sua prática clínica diária. Então eu vou passar para você agora um esquema que resume bastante as ações de simpático e parasimpático em diferentes órgãos e sistemas, e você vai precisar gravar. Você vai ver o seguinte, inclusive, na maioria dos órgãos, eles têm ações contrárias, mas em algumas situações as ações são sinérgicas, inclusive. Então por isso que você precisa gravar pelo menos essas que eu vou passar para você no esquema, tá? Presta atenção aí. Bom, galera, esse é um esquema ilustrativo que nos mostra as diferentes funções do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. É uma imagem que eu gosto de trabalhar, bem resumida, mas que nos dá a noção exata de como trabalham o simpático e parasimpático, tá? Existem diversas imagens na internet, muito boas também, em vários livros, você escolha aquela que você preferir. A primeira coisa que nós vamos observar nessa ilustração é uma divisão anatômica do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Percebam que as fibras do sistema nervoso autônomo parasimpático vão partir da região do crânio e vão partir da região do sacro. Então, nós dizemos que o sistema nervoso autônomo parasimpático é um sistema crânio-sacral. Já as fibras do sistema nervoso autônomo simpático vão partir da região torácica e da região lombar. Então, nós dizemos que o sistema nervoso autônomo simpático é um sistema tóraco-lombar, certo? Essa diferença faz com que o tamanho das fibras do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático sejam bem diferentes. Nós vamos estudar isso mais para frente quando estudarmos a fisiologia desses dois sistemas, tá? Mas lembre-se que o sistema nervoso parasimpático é crânio sacral e o sistema nervoso simpático é de origem tóraco-lombar. Vocês vão ver que, via de regra, tanto simpático como parasimpático vão inervar os mesmos órgãos, né? Então, como a gente já falou, as ações de simpático e parasimpático são ações complementares. Por exemplo, o simpático dilata a pupila, já o parasimpático contrai a pupila. Em relação à salivação, tanto o simpático como o parasimpático vão aumentar a salivação. Porém, existe uma diferença na consistência da saliva. O que faz com que a gente entenda que o simpático inibe a salivação, mas não é bem isso que acontece. A saliva produzida sob a ação do parasimpático é uma saliva mais diluída, mais abundante. Então é por isso que a gente pode dizer que o parasimpático estimula a salivação. A saliva é mais abundante, é mais diluída, tá? Já a salivação mediada pelo simpático vai produzir uma saliva mais grossa, mais espessa. Então vai dar a sensação de que você está inibindo a salivação. Na realidade não é bem isso que acontece. A saliva que é produzida por simpático e parasimpático possui uma consistência diferente. A saliva do parasimpático mais diluída e do simpático um pouco mais grossa, o que dá essa sensação de inibição ou estimulação da salivação. No coração, o sistema nervoso autônomo simpático acelera os batimentos cardíacos, uma vez que promove ações inotrópica e cronotrópica positiva. O que isso significa? Ação inotrópica positiva é o aumento da força de contração. E ação cronotrópica positiva significa aumento da frequência cardíaca. O sistema nervoso autônomo parasimpático reduz os batimentos cardíacos, promovendo
efeito inotrópico e cronotrópico negativo, tá? Então, simpático acelera os batimentos, parasimpático reduz os batimentos. A ação do simpático nos brônquios é de relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, ou seja, o simpático vai causar broncodilatação. O parasimpático, por sua vez, contrai os brônquios, causando broncoconstrição. O simpático inibe a atividade do estômago e do pâncreas. O parasimpático estimula a digestão, uma vez que aumenta a atividade gastrointestinal e pancreática. O parasimpático estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimulando aqueles processos de gliconeogênese, tá? O parasimpático estimula a vesícula biliar. Então, uma função complementar também. O simpático estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, lá nas glândulas suprarrenais, tá? E essa é uma ação que não possui inervação parasimpática, tá? Então, é um efeito que cabe somente ao simpático. Em relação à função urinária, o parasimpático contrai a bexiga, favorecendo a micção, e o simpático relaxa a bexiga, dificultando a micção. Na genitália masculina, o parasimpático é o sistema que vai estar envolvido na ereção e o simpático é o sistema que estará envolvido na ejaculação. Então essa é uma ideia geral das atividades do simpático e parasimpático. Tá com sono? Vai jogar uma água no rosto. Tá com sono ainda? Dá uns tapinhas assim para acordar. Porque o que eu vou falar agora, meu irmão, é difícil pra caramba. Só que você precisa saber. Então é cheio de detalhe, você vai ter que prestar muita atenção. Os próximos 2 slides vão tratar sobre o funcionamento da via simpática e da via parasimpática. Cheio de detalhes, então eu vou te orientar a fazer o seguinte: assiste uma primeira vez toda essa parte, volta, assiste uma segunda vez anotando, volta quantas vezes for necessário, vai parando o vídeo, vai fazendo suas anotações, vai criando o seu próprio esquema de entendimento para que você consiga acompanhar e memorizar todas essas funções, certo? Bom, pessoal, então vamos explicar agora o funcionamento tanto da via simpática como da via parasimpática do sistema nervoso autônomo. Começaremos falando pela via simpática. Como você lembra, a origem da via simpática é lá no sistema nervoso central, na porção tóraco-lombar da medula, tá? Lá da posição tóraco-lombar da medula vai sair um neurônio chamado de neurônio pré-ganglionar colinérgico. Por que pré-ganglionar? Porque ele está anteriormente a um gânglio autônomo, tá? Então, o gânglio está aqui, essa porção é chamada de neurônio pré-ganglionar, porque está antes do gânglio. E por que colinérgico? Porque por essa via só passará o neurotransmissor acetilcolina. Então, é uma via colinérgica, porque só passa a acetilcolina. A acetilcolina vai atravessar toda essa fibra até chegar ao gânglio autônomo. Gânglios, pessoal, são conjuntos de neurônios especializados, tá? Nesses gânglios autônomos, a acetilcolina vai se ligar a receptores colinérgicos do tipo nicotínico. Lembra que existem 2 tipos de receptores colinérgicos? Nicotínico e muscarínico? Pois então, nos gânglios você terá receptores nicotínicos para a acetilcolina. Então a acetilcolina vai vir pelo neurônio pré-ganglionar colinérgico do simpático e vai se ligar a receptores nicotínicos. Esta ligação vai ativar um neurônio pós-ganglionar da via simpática. Por que pós-ganglionar? Porque ele está após o gânglio, tá? E esse neurônio pós-ganglionar simpático é do tipo adrenérgico.
Por quê? Porque por ele só vai passar o neurotransmissor noradrenalina. Então, a acetilcolina nos gânglios se liga a receptores nicotínicos. Essa ligação vai ativar neurônios pós-ganglionares adrenérgicos simpáticos, por onde só passará noradrenalina. A noradrenalina, ao atravessar o neurônio pós-ganglionar, chegará então nos tecidos-alvo, que são aqueles tecidos que nós comentamos anteriormente, que recebem inervação simpática. Lá nos tecidos-alvo, haverá presença de receptores adrenérgicos, ou seja, receptores para a noradrenalina. Esses receptores, como a gente já viu, podem ser do tipo alfa ou beta. A noradrenalina se ligará nesses receptores, alfa ou beta, lá nos tecidos-alvo e promoverá o efeito simpático naquele tecido-alvo, certo? Então esse é o funcionamento da via simpática. Repetindo bem rapidamente. Sua origem é tóraco-lombar, lá no sistema nervoso central. De lá partem fibras pré-ganglionares colinérgicas. Por essas fibras só vai passar a acetilcolina, que quando chegar lá no gânglio, se ligará a receptores colinérgicos do tipo nicotínico. Esta ligação ativará neurônios pós-ganglionares simpáticos, que são adrenérgicos, ou seja, por eles só passará noradrenalina. A noradrenalina chegará então aos tecidos-alvo, que é onde ela vai exercer seu efeito, e para isso se ligará a receptores do tipo adrenérgico, ou receptor alfa, ou receptor beta. Tá? Então esse é o funcionamento da via simpática. A via parasimpática funciona da seguinte forma. Então, como você se lembra, sua origem é lá no sistema nervoso central, na posição crânio-sacral, né? E de lá partem os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que também são colinérgicos, ou seja, por eles só vai passar acetilcolina. A acetilcolina pré-ganglionar parasimpática chegará a outros gânglios autônomos e também se ligará a receptores colinérgicos do tipo nicotínico, lá nos gânglios, tá? Esta ligação de acetilcolina a receptores nicotínicos nos gânglios vai ativar neurônios pós-ganglionares parasimpáticos que também são colinérgicos, ou seja, por eles só passará também a acetilcolina. A acetilcolina atravessará as fibras pós-ganglionares parasimpáticas e vai chegar aos tecidos-alvo, que são aqueles que falamos anteriormente, que recebem inervação parasimpática. Quando a acetilcolina chegar aos tecidos-alvo, vai se ligar a receptores colinérgicos do tipo muscarínico. E essa ligação da acetilcolina nos receptores muscarínicos dos tecidos-alvo será responsável pelos efeitos da via parasimpática nos órgãos que receberão a inervação. Tá? Então, resumindo rapidamente, de novo. A via parasimpática tem origem crânio-sacral. De lá partem neurônios pré-ganglionares que são colinérgicos, ou seja, por eles só vai passar a acetilcolina. A acetilcolina chegará a gânglios autonômicos, onde vai se ligar a receptores nicotínicos nos gânglios. Esta ligação ativará neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, que também são colinérgicos, ou seja, por eles só passará a acetilcolina também. A acetilcolina pós-ganglionar chegará aos tecidos-alvo, vai se ligar a receptores colinérgicos, só que do tipo muscarínico, e exercer o efeito da via parasimpática, certo? Algumas comparações entre as vias simpática e parasimpática em relação ao seu funcionamento e estrutura. Primeiro, uma diferença anatômica. Veja que as fibras pré-ganglionares simpáticas são muito mais curtas do que as fibras pré-ganglionares parasimpáticas.
Isso se explica pela origem das duas, né? Então, enquanto a via parasimpática, as fibras parasimpáticas, têm origem crânio-sacral, as fibras simpáticas têm origem tóraco-lombar. Então, são muito mais curtas do que as da via parasimpática. E uma outra diferença é em relação aos neurotransmissores envolvidos. Na via parasimpática, tanto as fibras pré-ganglionares como as fibras pós-ganglionares são colinérgicas, ou seja, por elas só passará acetilcolina. Já na via simpática, as fibras pré-ganglionares são colinérgicas, porém as fibras pós-ganglionares são de natureza adrenérgica, ou seja, só passará noradrenalina. Então, no parasimpático, pré e pós é colinérgico. Então, o parasimpático inteiro só vai receber acetilcolina, tanto no pré como no pós-colinérgico. Na via simpática, enquanto o pré-ganglionar também é colinérgico, o pós-ganglionar é adrenérgico. Ou seja, no pós-ganglionar da via simpática vai passar noradrenalina. Então nós dizemos que o neurotransmissor da via parasimpática é acetilcolina, e na via simpática você tem pré-ganglionar acetilcolina, pós-ganglionar noradrenalina. Tá? A essa regra só haverá uma exceção que falaremos posteriormente. Uma outra diferença que você precisa se atentar é, nos gânglios, tanto da via simpática como da via parasimpática, você terá receptores colinérgicos do tipo nicotínico. Na via pós-ganglionar simpática, o receptor vai ser um receptor adrenérgico, claro, né, porque por ele só vai transitar noradrenalina, e na via pós-ganglionar parasimpática, o receptor lá nos tecidos-alvo vai ser do tipo muscarínico, tá? Então, na parasimpática, o receptor ganglionar é nicotínico e o receptor nos órgãos do tecido-alvo são receptores muscarínicos, ok? Você deve repassar esse funcionamento quantas vezes for necessário até que você grave bem esse mecanismo, porque o entendimento desse mecanismo fisiológico é de fundamental importância para que você compreenda a farmacologia de mais ou menos uns 20 medicamentos que atuam ou potencializando ou inibindo via simpática e parasimpática, certo? Então, bora estudar. Aquela exceção que eu comentei em relação às fibras pré- e pós-ganglionares na divisão simpática é essa que eu vou explicar para vocês rapidamente aqui, tá? Então, ela ocorre lá na medula da glândula suprarrenal, tá? Neste órgão aqui, na medula da glândula suprarrenal, o neurônio pré-ganglionar, por onde só vai passar acetilcolina, como nós vimos, tá? Vai chegar diretamente na glândula suprarrenal e se ligar a receptores nicotínicos das chamadas células cromafins, que são células responsáveis pela produção de noradrenalina e adrenalina. Tá? Então, na medula da glândula suprarrenal não há o neurônio pós-ganglionar. Tá? A fibra pré-ganglionar vem desde a sua origem, tá? Desde lá do tóraco lombar, chega até a medula da glândula suprarrenal, e aí a acetilcolina, né, é uma fibra colinérgica, como você se lembra, vai se ligar diretamente a receptores nicotínicos, e essa ligação da acetilcolina pré-ganglionar do simpático com receptores nicotínicos lá na medula da glândula suprarrenal, tá? Esses receptores estão em células cromafins, que são neurônios primitivos. Essa ligação vai promover a liberação de adrenalina e noradrenalina diretamente no sangue, tá? Sem a necessidade de que haja uma fibra pós-ganglionar. Então essa é a única exceção em relação às fibras pré- e pós-ganglionares do simpático que eu havia comentado na explicação. Na medula da glândula suprarrenal não haverá fibras pós-ganglionares, somente pré-ganglionares,
e por esse motivo a acetilcolina, que chegar, vai se ligar diretamente a receptores nicotínicos e essa ligação vai promover o efeito do simpático na glândula suprarrenal, que nada mais é do que a liberação de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, ok? Ufa! Cansou? Eu falei que era difícil, meu irmão, minha irmã. Só que você precisa saber, certo? Então, assiste essa aula de novo. Como eu sempre falo para você, vai fazendo as suas anotações. Vou deixar um estudinho dirigido no Siga, que é delay, certo? Anota suas dúvidas, porque logo a gente vai estar presencialmente aí. Vamos poder conversar bastante sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Beleza pura? Como não podia deixar de ser, aquela homenagem ao Verdão, campeão cada vez mais próximo do decacampeonato brasileiro. Um grande abraço, meu irmão. Viva o Palmeiras. Até mais. Tchau.